Olá, cliente Edeconte Contabilidade, como vai vocês? Cá estou eu mais uma vez, Joel Júnior, com um novo vídeo aqui que estamos publicando em nosso canal Saber Empresarial. É muito bom ter vocês aqui novamente, bem como os estudantes, né, e colegas de contabilidade, colegas de advocacia. E novamente a gente já pede, compartilha o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sino do YouTube para toda vez que a gente publicar um vídeo novo, o YouTube lhe falar que tem um vídeo novo em nosso canal. É muito importante que vocês se inscrevam, gente. Tem muita gente assistindo sim os nossos vídeos, compartilhando, mas estão esquecendo de se inscrever no nosso canal. Então se inscreve e compartilha. Olha, vamos dar continuidade à nossa aula 4, parte 3, sujeitos da relação de emprego. E hoje nós vamos falar do empregado e do empregador rural, ok? Vamos entender aí essas duas naturezas jurídicas das relações trabalhistas, o que vem a ser um empregado e um empregador rural, né? O que são eles, como é que ele funciona nesse universo das relações trabalhista. Lembrando que o canal Saber Empresarial da Edeconte Contabilidade tem por objetivo trazer conhecimento para os nossos clientes, também colegas, advogados, contadores e alunos, mas lembrando que a gente sempre tem feito vídeos um pouco superficiais, a gente não se aprofunda tanto, que o objetivo é o empresário ter conhecimento das obrigações de sua empresa, mas não precisa também aprofundar tanto. Isso sempre é uma responsabilidade dos técnicos. Então você estudante, você colega advogado, contador, administrador, precisa aprofundar um pouco mais. Aqui é para ter somente um norte aqui das obrigações trabalhistas. Lembrando que logo logo vamos estar publicando os vídeos em relação à questão tributária e também empresarial, contratos, empresas, naturezas jurídicas de empresa. A gente vai fazer outros vídeos aqui que estejam, que tenham temas, né? Que tenham temas com o objetivo de lastrear o conhecimento dos empresários, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, aula 4, parte 3, sujeitos da relação de emprego, empregado e empregador rural. Então, vamos lá, vamos entender o que vem a ser. Coloca aqui os óculos, né? Que a gente já não consegue ler com tanta facilidade depois dos 20. Olha, empregado rural é toda pessoa física, empregado, ok, gente? Estou falando aqui do funcionário, o empregado. O empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, preste serviço de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste quem? Do empregador rural, né, que é o patrão, e mediante salário. É o artigo 2º da Lei 5.589/73, é a lei aí que vai dar os ditames, as regras do empregado e do empregador rural. Então, gente, o que acontece? Ele fala aqui que é toda pessoa física que em propriedade rural. Por que em propriedade rural? Porque precisa dessa característica. Óbvio, para ser um empregado rural, ele precisa estar trabalhando numa propriedade rural, ok? E essa propriedade, e ele fala também o prédio rústico. Por que isso? Porque possa acontecer que a atividade rural, por mais curioso que possa ser, talvez ele não seja exercido necessariamente na zona rural. Ele pode ser exercido na zona urbana, mas sendo uma atividade rural. Então, esse empregado será um empregado rural desde que o seu patrão, desde que o empregador, ou seja, você empresário, seja um empregador rural, ok? Precisa obrigatoriamente ter um empregador rural, senão você não vai ser um empregado rural. Em relação a essa questão da atividade, o prédio rústico, eu falo daqui a pouquinho com mais detalhes. Agora, veja só, o empregado rural, antes da Constituição de 88, ele tinha algumas limitações. É o que não acontece mais hoje, ok? Depois da Constituição de 88, o empregado rural tem todos os benefícios, tanto quanto o empregado urbano. Então, não vai haver aí nenhuma diferença em relação aos seus direitos trabalhistas. Você tem direito ao FGTS, 13º, férias, hora extra, insalubridade, periculosidade, o que vocês imaginarem, todos os benefícios que tem um trabalhador urbano. Hoje a Constituição Federal, né, de 1988 equiparou os trabalhadores, então na verdade não há nenhum destaque. A gente fala aqui do empregado rural, bem mais também para poder dar uma explicação do que vem a ser o empregador rural, que aí sim já tem algumas diferenças, mas o empregado rural, ele
é um trabalhador como qualquer outro, ele vai estar trabalhando numa empresa, carteira assinada, né? Seja por contrato, por prazo determinado ou por prazo indeterminado, que é a regra. A gente vai explicar isso depois quando chegarmos às aulas de contrato. Ele pode trabalhar também por contrato de safra, enquanto a safra vai durar. Então, é um empregado como qualquer outro, que vai só fazer essa identidade, é mais mesmo para poder hoje ter uma identificação do perfil daquele trabalhador. Mas os seus direitos hoje é igual ao do trabalhador urbano. Agora, só uma curiosidade em relação ao PIS. Se esse empregado rural for funcionário de um empregado rural pessoa física, esse empregado rural ele não vai ter direito ao PIS, porque o produtor rural pessoa física não recolhe o PIS. Parece até certo ponto é uma injustiça, realmente parece, porque mas ele, infelizmente, ele não vai receber o PIS porque não há contribuição. Mas se ele já for funcionário de uma empresa agrícola, de uma agroindústria, ou seja, de um produtor rural pessoa jurídica, sim, ele vai ter direito ao PIS, porque a empresa faz esse recolhimento. Não é nenhuma irregularidade do produtor rural pessoa física, é só uma característica para que possa entender. Então não tem muito o que se explicar em relação ao empregado rural, porque hoje ele tem todos os benefícios que vem a ter o empregado comum. Claro, quando a gente for falar de rescisão, verbas rescisórias, e esse vídeo que vamos trazer quais são os direitos, isso vai se encaixar tanto para o empregado rural quanto para o empregado urbano, ok? Agora vamos aqui para frente fazer uma observação para vocês. Cuidado para não confundir o empregado rural com o segurado especial, aquele para efeitos previdenciários. Olha, o trabalhador rural, aquele do campo, é aquele que trabalha lá na roça, na área de sequeiro, que é aquela área que não tem irrigação, ele que tem um núcleo familiar, ou mesmo trabalhando para outra pessoa, ele não é esse trabalhador rural que nós estamos falando aqui. Ele é um segurado especial, que ele tem que ter aquelas contribuições, né, 180 contribuições para a Previdência Social, ou basta, não é obrigado, é facultativo esse pagamento. Esse aí é o segurado especial, então não vamos confundir. É aquele que vai trabalhar para o núcleo familiar, né? Vamos até ler aqui, ó. Acompanhe comigo a redação do texto, né? Eu sempre peço isso a vocês. O segurado especial, para se enquadrar nessa classe, o trabalhador precisa exercer sua atividade majoritariamente no campo. Ela pode ser realizada individualmente, com o auxílio eventual de terceiros ou em regime de economia familiar, que é quando o trabalho de membros da família é indispensável para a própria subsistência ou desenvolvimento, tanto social como econômico. Então, entenda, não é a aula de previdência, mas a gente precisa trazer um pouquinho aqui para poder entender, porque a previdência é o direito previdenciário que vai explicar isso. Então, aquele trabalhador que está lá na roça, aquele que vive do sustento, ele não necessariamente tem uma atividade econômica. Não é que ele não possa vender um bode, um carneiro, um boi, um porco, uma galinha. Não, ele pode vender suínos, pode vender todos esses animais, ele pode comercializar. Mas é uma atividade de subsistência. Ele pode até prestar um serviço, por exemplo, ao seu vizinho, ali na colheita do milho. Então, esses indivíduos são chamados de segurados especiais, porque eles podem se aposentar, né, ter o direito da aposentadoria pelo INSS, sem necessariamente estar contribuindo. Não é o caso do empregado rural. O empregado rural, para ele ter os benefícios do INSS, aposentadoria, seja por idade, por invalidez, auxílio doença, todos aqueles benefícios do INSS, ele precisa estar com sua carteira de trabalho formalizada, registrada, está tendo recolhimento, senão ele não vai ter. Então não confunda o empregado rural. Esse empregado rural que trabalha nas firmas, que trabalha com uma pessoa física, seja de irrigação, seja qualquer outro, esse que é realmente um funcionário, tem carteira assinada, todos aqueles trâmites, ele não é um segurado especial, ok? Então não vamos confundir os institutos jurídicos, ok? Então só foi esse detalhezinho que a gente precisava chamar a atenção. E o empregador rural? Bom, vamos lá ler o conceito e aí eu vou explicar a vocês. É considerado empregador, com R, né, rural, toda pessoa física ou jurídica, claro, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem ser empregadores rurais, que explore atividade agroeconômica de forma permanente ou temporária. Por que de forma temporária?
Porque ele pode ser um produtor rural, por exemplo, que cultive aquelas plantas que são passageiras de 3 meses, de 4 meses, melancia, cebola. Então ele exerce ali 3, 4 meses, passa 2, 3 meses sem ter nenhum tipo de atividade, mas ele é considerado um empregador rural, né? Com ou sem auxílios de empregado, e sendo proprietário do estabelecimento ou não. Claro, também a mesma lei. Ele não precisa ser dono do estabelecimento. Ele, por exemplo, pode arrendar a propriedade e ser um produtor rural. Então, o produtor rural tem essa característica. Pode ser tanto pessoa física, ok, apenas com o seu CPF, ele se caracteriza, ele produz, ele planta, ele não é um segurado especial também não. Ele é um produtor rural pessoa física. Mas tem também um produtor rural pessoa jurídica, aquele que tem uma empresa, um CNPJ, uma sociedade, seja lá qual for o interesse dele, e ele vai constituir uma pessoa jurídica e ser um produtor rural. Lá nas aulas de tributário, quando a gente começar a explicar, a gente vai entrar em detalhe em relação às tributações do produtor rural pessoa física e o produtor rural pessoa jurídica, a gente vai trazer isso com mais detalhes. Mas aqui é conhecer simplesmente a natureza jurídica do indivíduo. Mas cabe ressaltar que o produtor rural pessoa física, ele não precisa pagar praticamente nenhum tributo, né? Algumas exceções que a gente vai falar aqui no final. Ele vai informar toda a sua renda onde? Lá no imposto de renda pessoa física, lá onde tem atividade rural. Pode observar que no imposto de renda pessoa física tem lá o campo atividade rural. Lá ele vai relacionar as suas receitas e despesas, vai escolher lá a forma de tributação, se for por regime simplificado, vai ter um desconto e vai pagar 20% do rendimento que foi tributado. Então o produtor rural pessoa física tem uns benefícios de isenções muito bons. A pessoa jurídica também tem alguns benefícios de isenções, mas acaba acarretando outras obrigações, principalmente as obrigações acessórias, declarações e o imposto sobre a renda vai ser cobrado. Então tem que se analisar perfeitamente. Claro, quando o negócio cresce, é uma grande agroindústria, envolve vários sócios, não tem como ser uma pessoa física, óbvio, tem que ser uma pessoa jurídica, ok? Mas entender aqui o conceito, a natureza jurídica de quem vem a ser um empregador rural. Aí nós temos o seguinte, eu falei aqui no início para vocês que não necessariamente o empregador rural precisa estar na roça para ser um empregador rural. Curiosamente não. Olha o que diz aqui. O mais interessante disto tudo é que não é o local que define que aquela atividade é rural, não é o fato dele estar no campo. Ele pode estar na cidade e ser entendido como um produtor rural. Por quê? É a destinação, né? Sendo assim, se alguém planta flores no centro de uma metrópole, considera-se atividade rural. Ou seja, porque é uma atividade toda rural, plantar flores, comercializar flores. Então, mesmo estando no centro de uma cidade, pode ser considerado como produtor rural. Claro, há uma divergência sobre isso. Isso não é tão pacificado na doutrina, uns entendem que não, que tem que ser na área rural, não necessariamente na área urbana, mas se tem prevalecido aí que a atividade do indivíduo, ou seja, aquilo que ele comercializa, aquilo que ele se destina, aquilo que ele planta, é que vai classificar ele como produtor rural. Então, se ele é um produtor rural, automaticamente seus funcionários são empregados rurais, ok? Então só foi esse detalhezinho que eu quis chamar a atenção, que possa ser que trabalhe, que essa atividade rural pode ser exercida até na zona urbana. Vamos um pouquinho para frente? Então, e como é que o empregador rural vai contratar seus empregados? Olha, gente, o empregador rural, pessoa física, por exemplo, ele precisa gerar uma matrícula na Previdência Social, que hoje é chamado de CAEPF, que na verdade é Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Esse cadastro é um cadastro que a gente faz na Previdência Social, no INSS, para que esse produtor rural, pessoa física, possa registrar seus funcionários, fazer sua folha de pagamento, entendeu? Lembrando o seguinte, gente, o produtor rural, pessoa física, ele é empresa para efeitos trabalhistas. Ok, o que isso vem a dizer? O produtor rural, pessoa física, quando contrata um funcionário, ele é uma empresa quando se tratar dessa relação jurídica trabalhista, ou seja, toda a responsabilidade jurídica dele em relação às obrigações do empregado vai existir como se uma empresa ele fosse, mesmo sendo ele um produtor rural, pessoa física, ok? O produtor rural, pessoa jurídica, já não tem nenhuma dificuldade, você já sabe, é uma empresa constituída, tem CNPJ, vai fazer o registro da folha de pagamento normal.
mas o produtor rural pessoa física precisa fazer esse cadastro, né, no INSS para poder ter essa sigla agora CAEPF, né? Antigamente era SEI, chamava Cadastro Específico do INSS, mas hoje ele precisa fazer esse cadastro. Com esse número ele pode registrar todos os seus empregados, gerar sua folha de pagamento, todas as obrigações acessórias, que são as declarações em relação à folha de pagamento, o empregador rural está obrigado, ou seja, você, empregador rural, está obrigado. Nós na Decont Contabilidade, nós temos empresas rurais, tanto pessoa física quanto pessoas jurídicas. Nós temos bem mais pessoas físicas. Quando é melhor um ou outro? Bom, vai depender das circunstâncias, né? Isso a gente tem que ser feito uma análise pessoal, né? Nós temos que fazer uma avaliação pessoal e a gente chega do que venha a ser melhor ali. Agora, geralmente é o faturamento que vai ser o carro-chefe nessa decisão, ok? Vamos para frente mais um pouco. Sim, os tributos. Quais são os tributos que o empregador rural está obrigado? Gente, olha, o empregador rural, pessoa física, os tributos dele vão estar relacionados praticamente em relação à folha de pagamento. Praticamente. Já diferente do produtor rural, pessoa jurídica, que além dos tributos em relação à folha de pagamento, ele vai ter tributos sobre a renda. Então, por isso que às vezes ser um produtor rural, pessoa física, venha a ser melhor. Mas, como eu disse, cada caso é um caso, precisa conversar com o seu contador, precisa conversar aqui com nós, conosco aqui na Decont Contabilidade. Mas, enfim, é uma análise que tem que ser feita. Vai recolher o FGTS, né, sobre a folha de pagamento, não tem para eu correr. Vai recolher também as contribuições previdenciárias para a Seguridade Social, que é pago sobre a folha de pagamento, ou fazer a opção de pagar o Fundo Rural, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, né? Que tem que ser feita essa opção em janeiro. Ou seja, quando é em janeiro, o produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai dizer, olha, eu vou pagar as contribuições previdenciárias que vão incidir sobre a folha, ou ele vai dizer assim, não, eu vou pagar o Fundo Rural, eu prefiro pagar o Fundo Rural. Já o Fundo Rural, o pagamento é feito pelo faturamento, pelas vendas da produção. Então o produtor rural tem que pensar com bastante cuidado na hora de tomar essa decisão. Qual é a análise que você vai fazer com o seu contador? Bom, você vai analisar a sua folha de pagamento, o valor de sua folha de pagamento, você vai olhar o que você emite de nota fiscal, que vai caracterizar a venda da sua produção. Então, se suas vendas são poucas, se você emite poucas notas fiscais, então talvez seja melhor você optar pelo Fundo Rural, porque você vai pagar um valor mais baixo. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui das alíquotas rapidinho. Mas, se você tem um faturamento muito alto, então às vezes é melhor você fazer pela folha de pagamento. Entendeu? Isso vai depender também do número de empregados, porque a base de cálculo é o valor da folha, quando você vai fazer a opção pelas contribuições previdenciárias. E quando você vai fazer a opção pelo Fundo Rural, a base de cálculo já vai ser o valor do faturamento com base nas notas fiscais, ok? Então, precisa ter essa análise do produtor rural pessoa física, tanto quanto o produtor rural pessoa jurídica. Eu acho que eu coloquei aqui os tributos. Então, olha o que está aqui, gente, olha. Vamos dizer que você é um produtor rural, pessoa física, e você vai fazer a opção de recolher os tributos pela folha de pagamento e não pelo Fundo Rural. Né? Diz, não, eu vou fazer pela folha de pagamento. E o que é que você vai pagar? Você vai pagar 20% de contribuição para a Previdência e vai pagar 3% de risco, que é o tal do RAT, que vai totalizar 23%. Ainda vai ter um adicional de 0,2% para o Senar, em cima do que você produzir, ok? Esse 0,2% do Senar não confunda com o Fundo Rural. Isso é um 0,2% paga ao Senar naquilo que você produzir. Ou seja, 20% para a contribuição da Previdência, 3% para a questão do RIT, que é o RAT, vai dar 23%, e 0,2% para o Serviço Nacional, que vai dar 23,02% no final das contas. Isso se você é um produtor rural pessoa física e você optar para pagar esses tributos sobre a folha de pagamento. Vamos para frente? Se você já é uma pessoa jurídica e você também vai fazer a opção de fazer o recolhimento dos tributos pela folha de pagamento, está aqui, ó, sobre a folha de pagamento, a regra é a mesma, 20% da contribuição previdenciária, 3% do RAT, somando vai dar aí 23%. Isso se houver folha de pagamento, ok, gente? Se não houver folha de pagamento, esses valores não vão incidir, não é? Porque não vai, como diz aqui na redação, é importante ressaltar que a pessoa jurídica deve ser o empregador para poder adotar essa opção, não sendo viável considerar a folha de pagamento apenas com o prolabore, que é a retirada dos sócios, beleza? Esses dois que eu coloquei aqui, ó, pessoa física sobre a folha de pagamento
e Proto Rural pessoa jurídica sobre a folha de pagamento. Mas se você quiser fazer a opção pelo faturamento, faturamento é aquilo que você vai vender. É a venda da sua melancia, a venda da sua abóbora, a venda dos seus animais, aquilo que você vai fazer mediante nota fiscal. Aí a realidade já muda. Você vai fazer a opção então pelo Fundo Rural. Você não vou pagar as contribuições pela folha, eu vou pagar pelo Fundo Rural, vou pagar o Fundo Rural. Aí o Proto Rural pessoa física, ele vai pagar uma alíquota de 1,5% sobre a produção, que aí está toda aí dividido aí, como vocês estão vendo, 1,2% para o INSS, mais 0,1% de RAT, e aí vai, certo? Já o Proto Rural pessoa jurídica também vai acarretar aí um Fundo Rural no valor de 2,05%. Gente, a depender de algum caso específico, depender de algumas naturezas jurídicas, essas alíquotas podem modificar. O que aqui é só para vocês entenderem, para ter uma visão geral. Lembrando que o Proto Rural pessoa física, aquele camarada que planta melancia, ele tem lá 3 empregados, tem 4 empregados, 5, seja o que for. Quando ele emite essa nota fiscal, por exemplo, se ele for vender para um supermercado, uma pessoa jurídica, automaticamente o supermercado vai ser obrigado a reter dele 1,5%, que é a contribuição do Fundo Rural, ok? Já o Proto Rural pessoa jurídica, ele vai emitir, ele vai pagar sua contribuição independente de qualquer coisa, né? Então ele já tem toda essa obrigação ali. Mas os Proto Rurais pessoas físicas, quando faz essa emissão, a pessoa jurídica vai fazer essa retenção, a não ser que ele mostre, que ele prove que ele fez a opção pela folha de pagamento. Bom, nós sabemos que muitos produtores rurais, pessoas físicas, não emitem nota fiscal, né? E acabam fazendo a opção por essa opção de pagar o Fundo Rural pelo faturamento. Bom, se você passa o ano inteiro, faz a opção para pagar pelo faturamento e não emite nenhuma nota fiscal, vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque quando você for fazer sua declaração de imposto de renda pessoa física, você vai informar que teve rendimento da atividade rural. E aí você vai declarar no seu imposto de renda pessoa física que houve faturamento. Não demora, a Receita Federal vai cruzar essas informações. Então cuidado, então não vamos fazer a opção pelo faturamento visando que não vai emitir nenhuma nota fiscal para não pagar nada, né? Porque se você faz pela folha de pagamento, automaticamente todo mês a contabilidade vai lhe mandar o pagamento das contribuições previdenciárias, aquelas que eu expliquei aqui atrás. Deixa eu voltar, essas aqui, certo? Então, mas se você faz a opção pelo faturamento, tem que tomar cuidado, não pode também não informar nada, tem que informar alguma coisa, mesmo que você não emite a nota social ou a nota fiscal, você entra em contato com sua contabilidade, pede que a contabilidade informe algum faturamento e você pagar alguma coisa do Fundo Rural. Não pagar nada é complicado, porque ao fazer sua declaração de pessoa física, você que é Proto Rural, você vai informar a atividade rural lá e vai ter rendimentos. E no futuro a Receita vai cruzar essa informação. Bom, você disse que teve rendimentos e não recolheu nada para o Fundo Rural, ou não fez a opção das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento, então vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso, ok? Eu acho que nós encerramos por aqui. Sim, essa foi a aula 4, parte 3, sujeitos da relação de emprego. Eu sou o Joel Júnior, estamos aqui no nosso canal Saber Empresarial da Deconte Contabilidade. Aqui está o nosso WhatsApp, entre em contato conosco, tire suas dúvidas. Prestamos serviço em todo o Brasil, no Vale do São Francisco, Bahia, Pernambuco, Piauí. Estamos à disposição de vocês para que vocês possam atender, requerer do que for necessário para atender às necessidades de sua empresa. Segue a gente aqui no canal, se inscreve, dá o like e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.